Sejam bem-vindos, meus amigos Kids, à nossa aula de número 3. Vamos hoje agora então aprender como adicionar os cenários, que já definimos aqui que são 3, certo? Bom, eu vou mostrar aqui alguns cenários que temos no Scratch. Vocês podem acessar os 3 cenários que eu utilizei, estão aí para você fazer o download no link aí, né? Aqui nesta aula, nos links desta aula, e eu vou mostrar para vocês como isso é feito. Primeiro, esta aqui é a cara do nosso Scratch, é dessa forma que ele funciona, essa é a carinha dele, né? Esse azulzinho com branquinho, é a cor característica do Scratch, é dessa forma que vamos lembrar dele. Certo, meus amigos? Bom, primeiro que você pode estar utilizando tanto na plataforma do MIT, né, pela internet no Scratch, né? Você já tem aqui o link para entrar no site, né? Se você tem acesso à internet, você está podendo ver, né, e assistir, né, desenvolver os seus jogos pela plataforma, ou você pode também buscar no Google, né, download Scratch, né? Esta versão do Scratch que eu uso aqui é a versão 3, né, 3.26.6. Esta é a versão que eu estou gravando esta aula, certo? Bom, então seja aí no computador de vocês mesmo, local, ou na internet. Esta é a plataforma, né? Essa é a cara que a gente tem do Scratch. A gente vai fazer durante o curso Scratch Tour, ou seja, eu vou passar item por item. Calma, aqui é só pra gente entender o jogo mesmo, meus amigos kids. Então vamos lá, mas só pra gente não ficar perdido, para que vocês entendam o que a gente vai fazer, aqui em código, vocês estão vendo aqui, ó, movimento, aparência, som, eventos, controles, sensores, operadores, variáveis e meus blocos. Isso são aqui as bibliotecas que chamamos. E aqui são as funções que a gente tem. Ó, é aqui que é o nosso quebra-cabeça. Quando a bandeirinha for clicada, por exemplo, repita 10 vezes. Veja que as coisas elas se encaixam. Ó, este aqui, ó, ele é meio redondinho, não é? E ele encaixa aqui. E a gente tem aqui, ó, este aqui encaixa aqui. É um leguinho. É muito fácil e intuitivo, justamente para que você, kids, apenas foque em uma coisa: na lógica de programação, em que somos capazes de fazer com algoritmos, certo? Então, aqui são todas as funções que eu vou colocando aqui nos jogos para a gente utilizar, tá? E depois a gente vai aprender com muitos detalhes cada uma delas, certo? Bom, aqui a gente tem os cenários, ou seja, os cenários que a gente está utilizando, eu já adicionei, tá? Neste arquivo aqui. E os sons que a gente pode ter, pois é, podemos inclusive gravar a nossa voz para utilizar no algoritmo. Bom, além disso, vejam bem, a parte aqui dos cenários fica neste cantinho aqui, né, mais à direita. Aqui é onde a gente vai adicionar os nossos atores, ó, vejam bem, ó, selecione um ator aqui nesse catzinho, né, e aqui onde a gente vai adicionar os cenários, certo? Então aqui nesses dois pontos aqui. Enfim. Então a gente já sabe que aqui são as funções, aqui estão as bibliotecas, aqui vão estar os nossos personagens, aqui os nossos cenários e a gente vai montar os quebra-cabeças, né? Aqui, ó, a gente vai sempre arrastar para este lado, certo? Muito bem. Então, primeiro, se você for utilizar as imagens que eu já deixei aí, você fez o download, vejam bem como adicionar o cenário no Scratch. A gente vem até este botãozinho aqui, ó, selecionar cenário, e aí a gente vai ter as opções de selecionar um cenário dentro do Scratch. O Scratch tem várias opções, então se eu clicar aqui, veja que o próprio Scratch ele dá várias opções de cenário para você. Professor, mas eu não fiz download, não gostei do seu cenário, não quero ele. Tudo bem, amigo Falafão, olha quantos, ó, inclusive um da galáxia aqui, ó. Então se você clica nele, ele coloca no fundo do seu programa esse cenário. Então se a gente ver aqui em cenário, ó, cenários aqui, você veja que ele adicionou mais um cenário, galáxia, e a gente não quer ele. Então a gente vai clicar neste lixinho aqui com X e vai deletar esse cenário. Vejam bem, como que eu fiz aqui então? A gente pode tanto selecionar o cenário do Scratch, a gente pode pintar também se a gente quiser. Então vejam bem, a gente pode utilizar aqui algumas ferramentas, né, e pintar o nosso próprio cenário, se alguém quiser. Tem alguns momentos que pode até ser legal, mas novamente não quero isso. E aqui é um cenário surpresa, né, que a gente clica e ele vai escolher dentro daquelas opções que eu coloquei lá dentro dele, ele vai escolher uma e te colocar para você programar, se você quiser. Às vezes você não tem ideia de qual cenário utilizar e você gosta de algo com surpresas. Mas não. O que eu fiz aqui foi o seguinte:
carregar cenário. Se a gente clicar aqui, ele vai para as pastas dentro do nosso computador e aí a gente pode selecionar uma imagem. Nossa, a gente pode tirar uma foto, por exemplo, ou mesmo essas imagens que eu dei para vocês, ou se vocês têm outros cenários para utilizar, enfim, basta clicar aqui, ir até o arquivo que você tem dentro do seu computador, que ele vai aparecer aqui, ó. Como eu adicionei o inicial, depois eu adicionei mais uma que era do jogo e adicionei a terceira que era do Game Over. Então essas são as 3 telas que vocês veem. Lembram daquela tela inicial, a segunda jogo e Game Over. Agora uma coisa importante aqui, eu coloquei o nome de cada tela. Mas professor, eu preciso pôr exatamente inicial, jogo e Game Over. Não, amigo falafão, não precisa. Uma coisa relacionada à organização do seu código, do seu algoritmo, né? Que é essa receitinha que a gente está combinando aqui, vai ser a combinação das funções que a gente vai criar no nosso jogo. A gente pode organizar ela da maneira que a gente quiser. É claro que quanto mais organizado a gente for, melhor para nós mesmos. Se é o cenário da tela inicial, por que eu não vou pôr inicial nele? Por que eu vou pôr, por exemplo, cenário B34762R7B7, né? Por que eu vou pôr alguma coisa confusa? Vou colocar algo que me faça entender que esse é o cenário da tela inicial. Logo, eu pus inicial. O segundo cenário é quando está jogando. Logo, eu pus jogo. Poderia pôr jogando? Sim, poderia. E aqui a tela do final, ou Game Over. Então, eu coloquei um nome aqui dentro todos estes cenários aqui. Vocês vão perceber outra coisa também, e eu carrego esta maniazinha por causa de outras linguagens de programação, que a gente costuma não utilizar caracteres especiais. O que são caracteres especiais? O espaço, por exemplo, um acento, um cedilha. A gente costuma não utilizar isso porque pode ocorrer problemas com o Scratch. Não vai acontecer, mas eu faço essa boa prática de um programador e aplico aqui também para o Scratch. Então fiquem tranquilos, coloquem o nome da forma que vocês quiserem aí, tá? Mas vejam que vocês vão reparar que eu evito utilizar acentos, né? Coisas, caracteres especiais, espaços. Então eu separo aqui, ó, game, e aí quando eu começo uma outra palavra, eu ponho a primeira em letra maiúscula. Bom, então esse é o primeiro ponto. Agora a gente já tem todos os nossos cenários, certo? 3 cenários. Vamos então começar a colocar os nossos atores, quem sabe? Espero vocês na próxima aula para a gente continuar o nosso código.